Boa noite, meus queridos. Que alegria podermos nos encontrar, mesmo que através das mídias sociais. Espero encontrá-los com saúde e em paz. Eu preparei uma aulinha aí sobre unidades de medida. Esta é uma ferramenta nova para mim, ainda estou aprendendo a lidar com ela. Mas eu espero que vocês aproveitem, respondam às atividades e curtam aí bastante, tá bom? Unidades de medida. As civilizações antigas elas já utilizavam as unidades de medida, e só que essas unidades de medida eram muito arbitrárias, elas eram imprecisas, utilizavam várias partes do corpo humano. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, primeiro slide aí, por exemplo, a polegada grega era utilizada como o polegar da mão. Que coisa interessante, né? E o pé grego eram 12 polegadas dessa mão também aí, ó. Muito interessante isso. E agora era um problema para o comércio e para toda a sociedade, porque imagina aí essa imprecisão, quantos problemas não aconteciam por causa dessa imprecisão. Só que para resolver esse problema aí, alguém tem que tomar providências, né? O governo republicano francês, em 1789, vamos ver aqui o slide. Aqui tem mais alguns exemplos, né, do palmo, do pé, do passo, a braça e a jarda. E em 1789 ele criou o que nós chamamos de sistema métrico decimal. E aí ele tinha apenas 3 unidades básicas de medida, ó. O metro, o litro e o quilograma. Nós vamos nos ater nesta aula de hoje apenas ao metro, é o que nos interessa, tá bom? Apenas em 1960 foi sancionado o que nós conhecemos, utilizamos até hoje, que é o nosso SI, que é o nosso Sistema Internacional de Medidas, e aí padronizou-se tudo que você tem de medida hoje. Aí tem alguns exemplos aí, ó, do que a gente utiliza hoje como unidades de medida, mas tem muitas outras além dessa, gente. Ó, comprimento, que é metro, o símbolo é o M, massa, quilograma, o símbolo kg, tempo em segundos. Quando a gente fala em tempo, isso é muito massa, né? Por exemplo, a gente consegue hoje calcular o tempo ou a velocidade do som no ar. Olha que interessante, né? A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, por exemplo. Quem está a 50 metros de mim vai ouvir a minha voz com um tempo diferente do que quem está a 100 metros ou a 20 metros. Isso porque a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Nós temos também aí a temperatura, termodinâmica em Kelvin, área em metro quadrado e quantidade de substância em mol. Este aí é um exemplo de uma trena e do nosso famoso SI que utilizamos até hoje. Essa trena aí é uma foto de uma trena que eu tenho aqui em casa e ela vai servir de base para o nosso estudo. A partir de agora começa a ficar importante tudo que eu vou falar aqui, que vai servir para vocês, tá bom? Esta trena aí, observe aí que ela tem números, tem a parte inferior e tem a parte superior dela aí, ó. Essa parte inferior aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 fica em vermelho. A parte superior também tem 1, 2, 3, bem maior. Essa parte superior aí é a polegada, que antes era o dedão, agora são 2,54 centímetros, é uma polegada. Abaixo nós temos aí os centímetros, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, é o que vocês têm exatamente na régua que vocês utilizam na escola. Dentro desses centímetros, gente, observe aí, preste atenção, que vocês têm aí, ó, traços bem finos, podemos dizer que é da espessura ali de um alfinete. Esses traços bem finos aí são os milímetros, tá bom? Quantos milímetros tem, então, dentro de 1 centímetro? Então, são exatamente 10. Viu, gente? Ó, dentro de cada centímetro daquele ali, são 10 milímetros. Então, você tem 10 milímetros dentro de 1 centímetro. Por sua vez, se você pegar o centímetro e você também fizer 10 centímetros, observe que ele está em vermelho ali, ó, nós encontramos aí uma nova unidade de medida. Não tem apenas o milímetro e o centímetro. Esse 10 em vermelho aí é 1 decímetro, tá bom? Se você pegar esse decímetro aí, gente, ó, e você construir um objetozinho de madeira medindo 1 decímetro
por 1 decímetro e por 1 decímetro de altura, você vai ter exatamente a medida de 1 litro. Ou seja, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, vocês têm aí, senhores, 10 milímetros, 1 centímetro. 10 centímetros, 1 decímetro. Por sua vez, se você pegar esses decímetros aí, e multiplicá-los por 10 decímetros, 10 pedaços de 10 centímetros, você vai encontrar exatamente 1 metro. Vamos ver aí esses múltiplos e submúltiplos aí do metro. O metro é o que está centralizado, ele é a unidade fundamental. E observem à direita do metro. Você tem aí o decímetro, que é aquele que estava lá em vermelho. Tá aí, ele é 10 vezes menor que o metro. Logo em seguida tem o centímetro, tá aí, que é o que vocês veem na parte inferior. E logo à frente tem o milímetro. Então você tem o milímetro lá no final. Voltando aí, 10 milímetros você encontra 1 centímetro. 10 centímetros você encontra 1 decímetro. E 10 decímetros você vai ter 1 metro. Por sua vez, 10 metros de distância tem uma nova unidade de medida aí, que não sei se vocês conhecem, chamada de decâmetro. Por sua vez, 10 decâmetros você encontra 1 hectômetro. E 10 hectômetros você vai encontrar 1 quilômetro. Esta parte aí é muito importante. Em que aspecto? Além de conhecer o nome de cada um deles, gente, você vai precisar fazer conversões. Porque dentro de 1 metro, como vocês observaram na trena ali, você tem escalas menores. E é interessante você saber fazer essas conversões, porque quando você mede a espessura de um celular, você não mede em quilômetros e nem tampouco vai medi-la em metros. Mas você precisará medi-la em milímetros, né? Assim, já se você for medir o comprimento do celular, você pode medi-lo tanto em milímetros como em centímetros. Então, assim, é necessário que você faça essas conversões, saiba fazer essas conversões. E, na verdade, essa aí é a parte mais importante da nossa aula. Observe aí, centralizado. Nós temos aí o metro. O metro, gente, se você quiser fazer uma conversão, por exemplo, de 5 metros para qualquer unidade de medida dessas aí, saber quantos centímetros tem em 5 metros, ou quantos milímetros tem em 5 metros, ou quantos até quilômetros tem em 5 metros, é muito fácil. Observe aí, da esquerda para a direita, você multiplica por 10 cada casinha que você pular. Da direita para a esquerda, voltando, você vai dividir por 10. Então, observe aí, eu tenho 5 metros, eu quero saber quantos centímetros tem. Observe, de metros para decímetros, uma casa. De decímetros para centímetros, 2 casas. 2 casas multiplica por 10 duas vezes. Você multiplicaria, então, 5 vezes 10, encontraria em decímetro, e vezes 10 mais uma vez, encontraria em centímetros. Então, você teria isso aí, na verdade, 500 centímetros. Se você preferir, você pode, ao invés de multiplicar por 10 duas vezes, você pode multiplicar diretamente por 100, ou por 1000, ou por 10.000, dependendo de onde você esteja e para onde você deseja chegar. Então, vamos ver aqui o exemplo do problema aí. Observe as seguintes transformações. Leiam comigo aí. Transforme 16,584 hectômetros em metros. Observe onde está o hectômetro aí, gente. Ele está lá na segunda casinha de unidades de medida. A primeira é quilômetros, a segunda é hectômetros. Ele está ali. Ele quer saber quantos metros tem 16,584 hectômetros. Então, de hectômetros para metros, observe quantas casinhas pula aí. De hectômetros para decâmetro, uma casa. E decâmetros para metros, 2 casas. Isso significa que você precisará multiplicar por 100. 16,584 vezes 100 está abaixo aí, gente. Ou vezes 10 duas vezes, você vai encontrar o valor de 1.658,4. O que aconteceu com a vírgula? Ela deslocou-se para a direita 2 casas, porque vezes 100 nós temos 2 zeros. Bem básico isso, né? E bem importante, viu? Vamos então aqui, gente, para um exemplo prático aí, bem bacana, que eu
construir para vocês. Ó. Deseja-se construir uma empena de uma casa medindo 7 metros de comprimento e esse 1,75 metros vamos substituí-lo por 90 centímetros, viu? Então vamos mudar aí esse 1,75 por 90 centímetros. Então deseja-se construir a empena de uma casa medindo 7 metros de comprimento por 90 centímetros de altura. Tá aí o desenho da empena. Ó. A empena, para quem não sabe, é esse triângulo aí superior da casa, justamente essa parte do telhado aí, ó, essa parte de alvenaria aí, ó, que vai segurar o telhado. Ele fica exatamente acima do ponto de forro da casa, tá bom? É a nossa empena aí, ó. Então o cara quer construir essa empena aí, ó. Ela tem 7 metros de comprimento e 90 centímetros de altura. Muito legal. O que é que ele vai fazer aí? Ele precisa saber a quantidade de blocos que será utilizada para a construção dessa empena. Sabendo que o bloco ele tem dimensões 25 por 20 por 9 centímetros, conforme a figura. Então tá aí, gente. Ó, é só vocês observarem aí. A face lateral do bloco é o que vai nos interessar. Então a face lateral deste bloco aí, ó, ele tem 25 centímetros de comprimento e 20 centímetros de altura. A espessura do bloco não interessa porque ela vai ficar interna à empena. Não interessa, só interessa a face lateral. Para você resolver esse problema é muito fácil. Basta você dividir, gente, ó, a área da empena pela área da face lateral do bloco. Isso serve para qualquer parede, pessoal. Ó. Se vocês forem construir uma parede na casa de vocês, quiserem saber quantos blocos são necessários, é só você calcular a área da parede e dividir pela área lateral do bloco. Então você vai observar que formato é a sua parede. Normalmente a parede ela é um retângulo. Área de retângulo, base vezes altura. Então se você dividir essa área desta parede que você quer construir pela área da lateral do bloco, você vai descobrir facilmente quantos blocos são necessários para construir essa parede. Tá bom? Então tá aí o desenho da empena e tá aí a resolução do problema. Ó. Nós temos ali 7 metros de comprimento na empena e 90 centímetros na altura da empena. Esta figura aí é um triângulo e para calcular a área de triângulo, para quem não sabe ainda, é muito simples. Ó. Basta você multiplicar a base, que é aquela parte inferior ali, pela altura do triângulo e dividir o resultado por 2. É facinho, gente? Ó. Então, no caso ali, seriam, viu? A gente vai chegar lá. 7 vezes 90 dividido por 2. Só que tem um probleminha aí. Observe que a base do triângulo está em metros e a altura está em centímetros. E não pode ficar assim. Você tem que transformar ou tudo em metro ou tudo em centímetro. É mais fácil a gente transformar os metros em centímetros. Por quê? Porque a altura está em 90 centímetros e a face do bloco também está em centímetros, como vocês observam aí. Ó. Então vamos converter os nossos 7 metros em centímetros. Como? Vamos lá. 7 metros. Aqui, ó, estamos em metros. Para chegar em centímetros, são quantas casinhas? Ó, pula uma, pula duas. Isso significa que eu vou multiplicar por 100. Então tá lá. Vai ficar 7 vezes 100, 700 centímetros. Essa é a área, esta é, na verdade, a medida da base em centímetros. Quando nós fizermos o cálculo de área, observe lá em amarelo, ó, base 700 vezes 90, como nós observamos na fórmula lá em cima, dividido por 2. Você chega ao resultado de 31.500 centímetros quadrados de área de empena. Tá bom? Para finalizar, você vai fazer o mesmo cálculo com a área lateral do bloco, como é um retângulo, base vezes altura. Tá bom, gente? Retângulo aqui, ó, base vezes a altura do bloco. E a base é 25, a altura é 20. Então ficamos aí com 500 centímetros quadrados a área da face lateral do bloco. Quando você divide os 31.500, que é a área da empena,
pelos 500, que é a área do bloco, você tem exatamente a nossa resposta aí de 63 blocos. Muito fácil, né? Para vocês aí eu deixo um abraço e deixo aí uma atividadezinha aí bem básica, que é uma atividade de conversão de unidades de medida. Primeira questão pede para você fazer essas somas aí e deixar as respostas em metros. A segunda questão pede para você encontrar o perímetro deste retângulo aí e dar a resposta em decímetro. Fiquem com Deus, um forte abraço. As dúvidas vocês tiram comigo lá no privado, no WhatsApp. Um abraço, gente. Tudo de bom, viu?